Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Seja Único. Aquele momento que você vai dizer, por que eu escutei esse cara? Tava tão bom meu dia, ele vem com uma provocação para mudar a forma que eu tô conduzindo certas coisas. Bem, esse é meu papel aqui. Meu papel é todo dia te passar informações diretas, retas, mas que provoquem. Talvez faça sentido para o seu negócio, talvez não faça, mas o mais importante é você fazer as provocações certas na sua cabeça, porque são elas que fazem você tomar eventualmente decisões que possam disruptar e trazer muito mais resultados no teu mercado. Meu nome é Carlos Busch, se você ainda não me acompanha, por favor, siga aqui, seja no Spotify ou seja no YouTube, participe desse movimento e da gente se diferenciar no mercado. Eu, por mais de 25 anos, liderei grandes operações de vendas e marketing e eu estou tentando trazer de uma forma mais direta e reta provocações que ajudem a você a mudar o ponteiro do seu negócio. Hoje o nosso assunto é sobre Primal Branding 2.0. Como assim, Busch? Já saiu outro livro do autor chamado Patrick Hanlon? Não saiu um outro livro dele. Essa é uma derivação que eu uso nos meus conteúdos e eu resolvi compartilhar com vocês. Para mim é uma maravilha a obra do Patrick Hanlon, por isso que eu faço toda a referência a ele aqui, que trouxe um estudo muito arrojado e muito interessante chamado Primal Branding. Só que na minha humilde opinião, pelo que eu vejo no mercado, pelo que eu vejo que está acontecendo por tudo, eu coloquei 2 elementos adicionais na estrutura do Primal Branding. O Primal Branding, naturalmente, ele tem 7 pilares, né? São 7 características, 7 comportamentos, 7 políticas que as empresas, as marcas que utilizam, conseguem ter muito mais fãs, conseguem ter muito mais público de segmentado, querendo muito mais comprar o teu produto do que você querer vender para ele. Mas eu trouxe 2 elementos adicionais que eu vou contando para vocês ao longo aqui, que podem fazer muito sentido se você analisar a situação atual do mercado e, por que não, trabalhar com 9 pontos, né? Obviamente que você não tem que ter os 9 pontos na sua empresa, obviamente que não é para toda empresa que você vai explorar todos os pontos, mas se você prestar atenção, cada ponto ele já ajuda na segmentação de público, que é o fator fundamental da sociedade. Se você olhar, tudo que é comum, tudo que não é escasso, tudo que é a hora que eu quero eu compro, eu não valorizo, eu não tenho apelo tão grande. Agora, no momento que eu crio escassez ou crio segmentação, ou seja, você tem um iPhone, você tem tal coisa, você tem um carro X, automaticamente as pessoas valorizam mais ou menos. É um pouco disso que o Primal Branding trata também. A parte de você fazer parte de um grupo ou não fazer parte de um grupo. E exatamente aí o primeiro elemento que eu quero trazer. A gente tem muita preocupação com a palavra hater, né? Acho que a internet, de certa forma, ela provocou muito o hater. Parece que hater é uma coisa negativa, uma coisa ruim. Se você pegar, talvez, a tradução literal da palavra, você vai dizer, pô, tá aqui, ó, o cara não gosta de ti, vamos chamar um inimigo, um cara que não gosta. Mas isso não tem nada de ruim. É direito nosso gostar ou não gostar de alguém, ou de algo, ou de uma opinião. Então, o hater é natural do processo. E para você ser um grupo, você precisa ter haters. Porque se ninguém é hater do seu trabalho, ou da sua perspectiva, ou da qualidade do seu serviço, ou do posicionamento da sua empresa, automaticamente você não tem um grupo. Porque você é comum. Você está em toda parte. Então, uma das primeiras características que a gente tem que fazer é escolher um pouco quem é o nosso hater, ou quem é o nosso inimigo comum. Por exemplo, eu posso definir com o meu critério aqui, vou pegar o exemplo da Lululemon, né, uma das marcas que mais vendem produtos fitness no mundo, terceira marca que vende por mais por metro quadrado nos Estados Unidos. Ela definiu que o inimigo comum dela é esporte para performance. Então tudo que ela trabalha é para mostrar muito mais a paz na cabeça, para mostrar muito mais o melhor comportamento humano do que performance. Então você vai entrar na loja, você não vai ver atletas de tanquinho como numa loja da Nike, da Adidas, Under Armour, da ASICS e derivados. Você vai ver pessoas saudáveis, obviamente, que é isso que o esporte na proposição deles traz, mas você vai ver que não é essa questão da performance. Então eles definiram o inimigo, ó, que você quer fazer esporte, cuidar da mente, mas não quer ficar com esses corpos sarados, essa é a marca. Então eles criaram o conceito do hater. Não quer dizer necessariamente que as pessoas odeiam a marca, mas quer dizer que, pô, o hater é aquele que não concorda, que nem Apple e Samsung. Quem tem Android não gosta de quem tem, e vice-versa. Exatamente o posicionamento. Eu lembro de um comercial que a ASICS lançou há pouco tempo atrás, mostrando 2 fotos de gordinhos, tipo Bush, sim, e mostrava antes de correr com ASICS, depois de correr com ASICS. Tu olhava a foto, são iguais à estrutura física. E aí eles botavam embaixo, é que fazer esporte não muda só o corpo, muda a mente, muda a paz de espírito. Tentando entrar no embalo da própria Lululemon. Então vê como machucou a ASICS,
que sempre foi focada em corrida, que de certa forma é performance, e depois também vôlei, etc. A ASICS é uma longa história, né? A ASICS é lá da Tiger japonesa, que foi quem deu o problema com a Nike no passado e que originou Nike, né? Mas enfim, isso é papo para outra track de podcast. Então o primeiro item é hater. Quem é o hater do seu trabalho? Por exemplo, do meu trabalho, quem é hater? Entendeu? Quem eu defendo? Qual é o inimigo comum? Para mim é vida real. Para mim é vida real, para mim não tem que falar de ostentação. Para mim, cada um de nós tem um retorno do seu trabalho, obviamente que você tem que viver bem, em conforto, eu adoro isso, mas eu não tenho por que ficar esfregando na cara de todo mundo coisas que a maioria não tem. Eu não motivo as pessoas fazendo isso, eu causo outra sensação delas. Eu brinco sempre que é a mesma sensação do cunhado, né? Se o cunhado troca de carro, você se incomoda, né? Se o Elon Musk troca, você não tá nem aí, é um pouco disso. Então, eu acredito que o meu papel é muito mais trazer conhecimento genuíno, verdadeiro, de quem fez, de que buscou de fato no mundo acadêmico também, porque também é valorizado o mundo acadêmico, acho que prática e acadêmico junto é o grande diferencial, pouca gente investe nos dois, né? Então eu defini que esse é meu hater. Provavelmente quem me acompanha uns dias e vê o tipo de conteúdo que eu tô gerando vai dizer, pá, esse cara aqui fala uns negócios, provoca muito, eu queria só... Aquele outro lá fala, ó, em 5 dias fica comigo e vai ganhar o dinheiro que ganha num ano. Pô, é isso que eu quero. A gente sabe como é que acaba. Mas enfim. Outro aspecto importante é que quando a gente começa a associar a história das pessoas ou das empresas, as pessoas se conectam mais. O nosso cérebro gosta de história. Então o segundo ponto que eu te traria é, qual é a tua história? As pessoas sabem a tua história? O quanto tu verbaliza ela para quem trabalha contigo? O quanto tu verbaliza ela para o mercado? O quanto a embalagem do teu produto carrega a tua história? Quanto a entrega do teu serviço carrega a tua história? Se você pegar grandes empresas, pegar uma Cacau Show, lá o Alê tem o Fusca na entrada da empresa. Se você pegar a Balduco, tem lá, se não me engano, uma Kombi ou um outro carro lá, que eu lembro, que é quando eles começaram a distribuir chocolates. Se eu pegar lá o Grupo Randon, lá no Rio Grande do Sul, eles têm uma bigorna na entrada da empresa. Cada empresa tem essa associação de história. Você sabe a história da Apple da garagem, não é importante? Outro aspecto, terceiro aspecto, tem a ver com crenças. O que são crenças? A gente acredita em certas coisas, a gente defende certas coisas. Se você olhar as crenças da Harley Davidson, é muito claro. Liberdade, a questão de andar em grupo, isso é uma crença. Você defende aquela crença. Se você pegar a Igreja Católica, que é o pano de fundo de tudo que eu vou estar falando, que é a Igreja Católica, que é a melhor segmentação de pessoas, eu não estou aqui fazendo juízo de valor de religião, mas só estou colocando que a Igreja Católica utiliza-se, segundo a obra do Patrick Henlon, dos 7 pilares que ele coloca no livro. Eu, inclusive, agrego mais 2, que você vai ver que eles também fazem sentido. Então você tem que ter crenças. Quem tem certas crenças, por exemplo, quem consome o meu conteúdo, ou quem participa das minhas imersões executivas, sabe que a minha crença é atendimento de cliente. Que a minha crença é se diferenciar, que a minha crença é valorizar o que a gente faz, se diferenciar. Então são crenças. Automaticamente as crenças podem me ajudar a criar haters, entendem? Mas é mais um componente. Quarto componente são ícones, já falei num vídeo esses dias, se não me engano foi o último até, que eu coloquei, que os ícones são um fator fundamental da gente identificar. Se você olhar a igreja, tem a cruz, a igreja católica principalmente, né? Se eu olhar o símbolo da Nike, eu já sei de longe o que é. Então, os ícones são importantes para separar, mas ícone nem sempre é só a logomarca. Por exemplo, o fone de ouvido branco, por essência, no passado, era fone da Apple. Hoje em dia, tudo é branco, né? Mas no passado eles criaram um conceito de segmentar as pessoas, eu identificava elas visualmente. Então, isso são ícones. Outro aspecto, que é o quinto aspecto, são rituais. Rituais têm a ver com processos da minha companhia. Então, por exemplo, eu tenho rituais que eu faço que é, sei lá, reconhecer as pessoas, ter o cartão de fidelidade, reconhecer funcionários que se destacam, a forma de abrir a embalagem do meu produto, a forma como começa o dia. Todo mundo tem os seus rituais. Isso é super importante, se você identificar que o seu público gosta, você fazer. Por exemplo, qual é o ritual da Champions League do futebol? Os jogadores entram em campo com aquele hino maravilhoso, que você se emociona. É um ritual, você gosta daquilo, você se identifica também pelo ritual. 5 pontos, falando do sexto ponto, linguagem, né? As palavras sagradas, como também posso colocar, que são termos que só se usam ali. Então eu tenho as minhas frases, então ser interessante, não interesseiro, uma frase que eu uso desde o princípio, sirva primeiro. Eu tenho várias palavras sagradas, ou seja, expressões que você me identifica. A Nike tem o Just Do It, né? A Apple tem o Think Different. A igreja, por si só, tem várias palavras sagradas. A Apple mesmo usa AirDrop em vez de Wi-Fi, por exemplo. Então, entende várias provocações que existem? Então eu também tenho que ter uma linguagem que as pessoas me identifiquem.
porque eu segmento grupos, os que conhecem e os que não conhecem. Isso é importante. O sétimo ponto tem o papel da liderança, o líder. Você tem que ter um líder claro, você tem que saber quem é o líder, a gente se conecta com pessoas, com propósitos. Então, se você pegar a Apple, você sabe quem é o líder da Apple, você sabe quem foi Steve Jobs, mas você não sabe quem foi o líder da Samsung, você não sabe quem foi o líder da Sony, porque são empresas que não utilizaram-se do Primal Branding, nem todo mundo usa. Você sabe quem é o líder da Nike, e você vê que quando cada dia que passa, mais e mais as empresas tentam usar a imagem do líder para associar. Você não sabe quem é o Walt Disney, entende? Existe uma provocação muito forte. Uma vantagem da Nike, quando comparada, por exemplo, a uma Adidas, é história. É Primal Branding puro. A história da Adidas, talvez na Alemanha o pessoal conheça, mas aqui nunca vi ninguém falar. Nunca vi livro do fundador da Adidas. Nem sei quem é o fundador da Adidas. E isso ajuda a vender. Isso cria conexão. Isso cria segmentação. E os 2 pontos adicionais que eu quero trazer, o Primal Branding do Patrick Hanlon, na minha humilde contribuição aqui, que eu chamei de Primal Branding 2.0, só para você identificar que é um pouquinho mais do que ele já escreveu. O 8º ponto, que seria o primeiro que eu estou agregando, tem a ver com ponto de encontro. As pessoas, elas precisam ter momentos que elas se encontram. Então a marca tem que fazer talvez uma convenção anual, ela tem que ter lojas, ela tem que ter pontos de reunião, porque se você tem pontos físicos de encontro, as pessoas precisam dessa conexão. Se você olhar tudo que eu falei na Igreja Católica, no futebol, os 7 pontos até agora estão presentes, e o 8º também. Se você olhar, o ponto de contato é super importante. A ponto que empresas como a Amazon, que nasceram na internet, estão abrindo lojas, a Carter está abrindo lojas, a Carter não, desculpa, eu confundi uma empresa de colchão, já vai vir um nome aqui para mim. Se eu pegar o Warby Parker, que é uma DNVB, também já abriu loja, né? Então tem várias, Casper, desculpa, agora eu lembrei a marca de colchão, então todos foram indo para os pontos físicos, porque os pontos de encontro são muito importantes. Você pode ter um ponto de encontro que é uma convenção anual dos clientes, dos funcionários, isso também é super importante. E o 9º ponto de agregação é o ecossistema. Você não consegue ter abrangência, crescimento, de ser uma marca lembrada se você também não está multiplamente conectada. Se você olhar, a Apple cresceu muito no momento que ela passou a ser mais universal. Você tinha USB nos computadores, até muito tempo atrás não tinha, era só os conectores dele, Thunderbolt da vida, né? Quanto mais eu tiver um ecossistema horizontal no meu negócio, a Amazon é mestre em fazer isso, o Mercado Livre tem fazendo isso, as grandes marcas têm crescido nisso. Por exemplo, o Nike. A Nike, o que ela é, pelo ecossistema que ela tem de disseminar a marca. Então essa é uma grande provocação para você. Eu trouxe 9 pontos do Primal Branding que eu chamei de 2.0, e se você usar um deles já te traz diferença, imagina poder usar os 9. Porque se a sua marca, se o seu serviço, se a sua forma de atender o mercado, criar uma diferenciação que as pessoas queiram fazer parte, e todo mundo quer fazer parte de algo bom, você vai ter muito mais resultado. Fica bem!